Ora viva, e então aqui estamos para mais uma aula. Bem, vamos começar então por resolver este exercício. Consideremos a função f de xy igual a x ao quadrado menos 2x mais y ao quadrado. Pretendemos determinar as curvas de nível C desta função. Está bem? E representar 3 delas à nossa escolha. E depois um gráfico, o gráfico da função. Bem, o conjunto de nível C da função f são os pontos de R2, é o conjunto formado pelos pontos xy pertencentes a R2, tais que f de xy é igual a C, ou seja, x ao quadrado menos 2x mais y ao quadrado igual a C. Temos ali x ao quadrado menos 2x, devemos completar o quadrado, para isso somo e subtraio 1, e fica-nos então x menos 1 ao quadrado menos 1 mais y ao quadrado igual a c. Ou seja, o conjunto de nível C da função f, LC de f, é o conjunto dos pontos de R2 que satisfazem a equação x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 mais c. Bom, e novamente, dado que x menos 1 ao quadrado é maior ou igual do que 0 e y ao quadrado também é maior ou igual do que 0, então 1 mais c vai ter que ser também maior ou igual do que 0. Por isso, se c for menor que menos 1, ou seja, se 1 mais c for menor que 0, então a curva de nível C simplesmente não tem pontos, é o conjunto vazio. Se c for igual a menos 1, ficamos com a equação x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0. E isso significa que x menos 1 ao quadrado tem que ser 0 e y ao quadrado também tem que ser 0, ou seja, x igual a 1 e y igual a 0. E, portanto, a curva de nível menos 1, neste caso, é reduzida a um único ponto, o ponto 1, 0. Se c for maior que menos 1, ou seja, 1 mais c é maior que 0, então LC de f é uma circunferência centrada no ponto 1, 0 e raio raiz de 1 mais c. Tá bom? Portanto, temos ali do lado esquerdo a forma geral de uma circunferência de centro x0, y0 e raio r. Bom, e mais uma vez temos então aqui 3 curvas. Portanto, eu optei por esboçar geometricamente a curva de nível menos 1, que é o ponto 1, 0. Depois fiz C igual a 0 e dá-me uma circunferência de raio raiz de 1 centrada no ponto 1, 0. Tá? Obviamente que essa circunferência passa no ponto 0, 0 e no ponto 2, 0. Depois fiz C igual a 3 e isso dá-me uma circunferência de raio raiz de 1 mais 3, ou seja, raio 2, centrada no ponto 1, 0. Tá? Essa circunferência passa no ponto menos 1, 0 e no ponto 3, 0. Quanto ao gráfico, o gráfico, em geral, é fácil de se obter após o conhecimento das curvas de nível. O gráfico é, neste caso, o conjunto dos pontos x, y, z, tais que z é x ao quadrado menos 2x mais y ao quadrado, ou, se preferirem, x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Bom, mas de uma forma ou de outra, reparem que a curva de nível menos 1 era o ponto 1, 0, portanto, significa que a imagem do ponto 1, 0 é menos 1. Depois, a curva de nível 0 era uma circunferência de raio 1 centrada no ponto 1, 0, lá está ela. A curva de nível 3 era uma circunferência de raio 2 centrada no ponto 1, 0, lá está ela. Está bem? A curva de nível está no domínio. Depois os pontos do gráfico estão, no fundo, é pegar na curva e puxá-la para cima, na cota correspondente. Outra forma de obtermos este gráfico
pode ser a seguinte, reparem, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado é aquele paraboloide mais standard, não é? Portanto, ao substituirmos o x por x menos 1, o gráfico é puxado para a direita. E depois, se subtrair 1, o gráfico é empurrado para baixo uma unidade. Está bem? Por isso é que eu em cima escrevi z igual a x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Tá? É outra forma de obtermos o gráfico. Temos aqui um novo exercício, é fazer o mesmo para a função getxy igual a x ao quadrado. Portanto, isto é uma função de R2 para R, em que a imagem de xy é x ao quadrado. Portanto, é uma função que não depende de y. O conjunto de nível C são os pontos de R2, tais que x ao quadrado é igual a C. Mais uma vez, se o C for negativo, isto é impossível. Se o C for igual a 0, isto dá-nos que o x é igual a 0 e o y é qualquer. Está bem? Trata-se, portanto, a curva de nível 0 é o eixo dos y. O x é sempre 0 e o y é qualquer. Se o C for positivo, então a curva de nível C são os pontos xy tais que x ao quadrado é igual a c. Isso significa que o x é raiz de c ou o x é menos raiz de c. Portanto, são duas retas verticais. Portanto, na figura tenho então a curva de nível 0, que é o eixo dos y. A curva de nível 1 são duas retas verticais que passam no ponto x igual a 1. A curva de nível 4 são duas retas verticais, ou seja, são as retas x igual a raiz de 4, x igual a 2 e x igual a menos 2. Tá bem? Portanto, aqui as curvas são desconexas. Cada curva são duas retas. Bom, e mais uma vez temos ali o gráfico da função f, que é precisamente o conjunto dos pontos de R3 dados pela equação z igual a x ao quadrado. Portanto, isto é um cilindro ao longo do eixo dos y. Está bem? Portanto, podem ver ali as curvas e podem ver o gráfico. Portanto, por exemplo, se o y for 0, temos uma parábola de equação z igual a x ao quadrado no plano y igual a 0. Mas se o y tiver outro valor qualquer, temos a mesma parábola nesse plano y igual a constante. Portanto, o gráfico de G é um cilindro parabólico, que é uma quádrica. Bem, agora vamos falar de conjuntos de nível para funções de 3 variáveis, isto é, funções que vão de R3 para R. Neste caso, o conjunto de nível vamos designá-lo por superfície de nível C. Está bem? Porque, em geral, o conjunto de nível C de uma função de 3 variáveis é parecido com uma superfície. Portanto, pretende-se neste exercício que temos a função f de xyz igual a x ao quadrado menos y ao quadrado mais z quadrado. Determinar a superfície de nível C para cada C pertencente a R e esboçar 3 superfícies à nossa escolha. Depois ali uma observação, não sei se... Portanto, o gráfico de uma função de R3 em R está em R4. Portanto, neste caso não vou pedir para fazer o gráfico. Bom, então, LC de f, a superfície de nível C da função f, é o conjunto formado pelos pontos x, y, z pertencentes a R3, tais que f de x, y, z igual a c, ou seja, x ao quadrado menos y ao quadrado mais z quadrado igual a c. Vamos então atribuir alguns valores a c. Vou começar por fazer c igual a 0. Neste caso obtenho x² menos y² mais z² igual a 0.
ou seja, x² mais z² igual a y². Bom, e isto, se eu fixar o y0, obtenho uma circunferência, obviamente, de centro 0, 0, mas 0, 0 para o z, não é? Portanto, centro 0, y0, 0 e raio raiz quadrada de y0 ao quadrado, ou seja, módulo de y0. Portanto, eu já falei nisto na altura em que eu dei as quádricas, portanto, isto é precisamente um cone duplo ao longo do eixo dos y. Agora vou considerar C positivo. Se o C for positivo, LCDF, superfície nível C, é dada pela equação x² menos y² mais z² igual a C, passando o termo que tem coeficiente negativo para o segundo membro, fico com x² mais z² igual a C mais y². Atenção que aquele C é positivo. Bem, e para y fixo, para y igual a y0, estou perante uma circunferência, novamente centrada no ponto 0, y0, 0, de raio raiz quadrada de c mais y0 ao quadrado. Obviamente que este raio é mínimo quando o y0 é igual a 0, está bem? Portanto, neste caso teríamos raio raiz de c. Eu aqui particularizei o c igual a 1, então temos que a superfície de nível 1 tem a equação x² mais z² igual a 1 menos mais y². E isto é precisamente a equação de um paraboloide elíptico. É mesmo um paraboloide circular, porque aquelas elipses são circunferências ao longo do eixo dos y. Tá bem? Aquelas circunferências têm raio mínimo quando o y é 0. Resta-me considerar C negativo. E neste caso, a superfície de nível C da função f tem a equação, tal como há bocado, não é? x² menos y² mais z² igual a C, mas agora o C é menor que 0. Ou seja, x² mais z² igual a C mais y². Portanto, aqui atenção que, como aquele C é negativo, o segundo membro pode ser negativo. E é se o y for 0. Está bem? Portanto, significa que o y não vai poder tomar qualquer valor. Então, que valores é que toma o y? Bom, como x² mais z² é maior ou igual do que 0, então c mais y² é maior ou igual do que 0, e isto significa que o y² é maior ou igual do que menos c. Reparem que menos c é negativo. Desculpem, o menos c é positivo, porque eu estou a considerar o c negativo. E isto significa que o y é menor ou igual que menos raiz de menos c, ou o y é maior ou igual que raiz de menos c. Volto a repetir que o menos c é positivo, porque o c é negativo. É melhor exemplificar e fazer, por exemplo, c igual a menos 4. Então, tenho a equação x² mais z² igual a menos 4 mais y². Ou seja, isto implica que y² vai ser maior ou igual do que 4. Tá? Na verdade, o 4 é menos 4. E, portanto, o y é menor ou igual que menos 2, ou o y maior ou igual do que 2. Pronto, e esta equação define um hiperboloide circular ao longo do eixo dos y. Está bem? Portanto, eu já na altura falei nas quádricas, não vou novamente perder mais tempo. Portanto, analisem com cuidado o resto deste slide, deste quadro. Ok? Portanto, no fundo, eu acabo por atribuir valores ao y, que é a variável que está no segundo membro, e observo que para cada y
tenho sempre circunferências nesse plano y igual a constante. E as circunferências vão crescendo com o y. Portanto, temos um hiperboloide de duas folhas ao longo do eixo dos y. Bom, e segue o último exercício desta aula. A questão é a mesma que a anterior, só que a função agora é definida por g de x, y, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? É uma função de 3 variáveis, mas a terceira variável não entra na expressão da função. O que é aqui a superfície de nível C? Então, é o conjunto que tem a equação x² mais y² igual a C. Obviamente que se o C for negativo, esta equação é impossível. Portanto, a superfície de nível C simplesmente não tem pontos. Se C igual a 0, ficamos que x igual a 0 e y igual a 0. Mas o Z é qualquer. Está bem, a função tem 3 variáveis. Portanto, a superfície de nível 0 é simplesmente o eixo vertical. Para C maior que 0, temos a equação x² mais y² igual a C. E isto é precisamente uma circunferência de raio raiz de C. Em cada plano Z igual a constante, mas o Z é qualquer. Portanto, trata-se de um cilindro vertical. Está bem? Portanto, na figura eu considerei 3 superfícies de nível. A primeira superfície de nível, na verdade, não é superfície, é uma superfície degenerada, porque é uma reta, é o conjunto de nível 0. Depois, o conjunto de nível 1 é um cilindro de raio 1 e a superfície de nível 4 é um cilindro de raio raiz de 4, ou seja, de raio 2. Adeus e até a próxima aula. Tchau.